Irmãos, agora sim, agora ouvi a voz dos irmãos. Glória a Deus, você está feliz por estar aqui esta manhã para louvar e bendizer o nome do Senhor? Amém? Nesse momento nós vamos compartilhar um pouco da palavra do Senhor para as nossas vidas, amém? Peço que você abra sua Bíblia comigo lá no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Aleluia. Eu não vou falar todos acharam, porque eu ainda estou procurando, irmãos. Amém? Todos acharam? Amém? Se você não achou, está projetado aqui atrás de mim também. Você pode acompanhar com a gente aí. A palavra do Senhor diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos. Vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai santo, Pai querido, estamos reunidos aqui nessa manhã, Senhor, para poder celebrar a Santa Ceia do Senhor, participar desta mesa, Senhor, que foi preparada, Senhor, na Tua presença. Pai amado, queremos aqui, ó Deus, trazer à nossa memória o Teu sacrifício precioso, que nos trouxe vida, nos trouxe salvação. Senhor amado, neste momento queremos também, ó Pai, ministrar, ó Pai, aos corações, ó Deus, a Tua palavra, que esta palavra, Senhor, possa cair como uma boa semente em terra fértil, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. E glórias a Deus, aleluia. Irmãos, esta mensagem tem por título: A vontade de Deus é sempre o melhor. Amém? A vontade de Deus é sempre o melhor. Eu iniciei essa mensagem trazendo para os irmãos uma grande afirmação, que é o título: A vontade de Deus é sempre o melhor. Nós vimos esses dois versículos do capítulo 12, versículo 1 e 2, capítulo 12 do livro de Romanos, que o apóstolo Paulo ele vem nos mostrar três atributos voltados para falar acerca da vontade de Deus. O primeiro deles é que a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável e a vontade de Deus é perfeita. Mas o apóstolo Paulo ele nos diz que para que nós possamos experimentar a vontade de Deus na nossa vida, é preciso que nós tenhamos alguns requisitos. A palavra nos fala assim: para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, nós precisamos não nos conformar com este mundo, transformar pela renovação da nossa mente. Aleluia. Irmãos, eu quero falar aqui acerca de uma ilustração que eu estava vendo, algo que chamou muito a minha atenção, e quero que os irmãos prestem bastante atenção, tá bom? Nessa ilustração que eu vou falar agora. Uma certa vez existia um homem que ele era um artista, um equilibrista, e ele propôs um grande desafio. Ele pediu para que esticassem um cabo de aço que atravessava as cataratas do Niágara, que é um lugar onde existe ali a divisa entre os Estados Unidos e o Canadá. E ele mandou esticar aquele cabo de aço, bem grande, um comprimento muito grande, e tinha toda uma plateia ali, vendo aquele número, vendo aquele show, e aquele homem foi se equilibrando, foi ali em cima daquele cabo de aço, até que ele conseguiu chegar do outro lado, um feito grandioso, algo surpreendente, nunca feito antes. E aquela plateia começou a aplaudi-lo, começou a se alegrar com ele, dizendo que ele era um excelente equilibrista, um homem muito capacitado. E ao chegar do outro lado, ele propôs outro desafio. Ele viu uma senhora assim no meio da plateia e falou assim: a senhora gostou do espetáculo, gostou do show? Ela falou: gostei, foi muito bom, gostei sim.
E ele se voltou para aquela senhora e falou assim: a senhora acredita que eu consigo atravessar para o outro lado novamente? Ela falou: acredito sim. Ele falou assim: a senhora acredita que eu consigo atravessar para o outro lado segurando um carrinho de mão? Acredito sim. A senhora acredita que eu consigo passar para o outro lado segurando um carrinho de mão e com uma pessoa dentro do carrinho de mão? Acredito. Ah, então agora para fazer esse número, eu queria chamar a senhora para entrar dentro do carrinho de mão, para a gente passar para o outro lado. A senhora aceita? De jeito nenhum. Estou fora, não vou não. Não é para mim não, estou fora. Ou seja, meus irmãos, aquela senhora, ela podia acreditar, mas ela não podia confiar. Por que eu trouxe essa ilustração, irmãos? Porque nós acreditamos que a vontade de Deus ela é boa? Acreditamos que a vontade de Deus é agradável? Acreditamos que a vontade de Deus é perfeita? Mas nós estamos prontos para confiar na vontade de Deus para as nossas vidas? Será que nós estamos prontos para que muitas vezes a vontade de Deus contrarie ou frustre as nossas vontades, os nossos desejos? Irmãos, nós temos que ter um entendimento que a vontade do Senhor ela tem que ser soberana em nossas vidas. E nós, assim como esse equilibrista, neste cabo de aço, a gente deve confiar tão somente no Senhor, porque Ele tem sempre o melhor para mim e para a tua vida, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes é fácil nós dizermos que nós acreditamos que Deus pode fazer algo, que Deus pode intervir na nossa situação, numa questão familiar, numa questão da nossa vida, seja no trabalho, seja na família, seja na saúde, seja o que for. Mas será que nós estamos prontos para confiar de todo o coração no Senhor e depositar a nossa confiança nele? É muito fácil nós falarmos, irmãos, mas na hora de viver, de experimentar, aí que está a grande virada. Aí que nós podemos provar o poder de Deus em nossas vidas, aleluia. Irmãos, eu quero falar aqui, qual é a chave que nós temos para poder experimentar a vontade de Deus? Como eu disse no início dessa mensagem, o apóstolo Paulo ele nos conta dessas características que uma pessoa deve ter para que nós estejamos aptos para experimentar a vontade de Deus. A primeira delas é não nos conformar com este mundo. Irmãos, quando nós falamos a palavra conformar, esta palavra remete à expressão tomar forma. Ou seja, quando eu me conformo com este mundo, eu tomo a forma deste mundo, eu penso como este mundo, eu começo a agir como este mundo. Mas o apóstolo Paulo ele nos convida a andar na contramão deste mundo. Ele nos convida para que nós tenhamos um novo posicionamento, um posicionamento mediado na palavra do Senhor, que nós possamos não imitar o comportamento e os costumes deste mundo, mas que nós possamos buscar aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Você já viu aquela pessoa que talvez ela fala assim, é assim mesmo, o mundo anda desse jeito, está tudo perdido, é dessa maneira mesmo. Você viu o noticiário, você viu essa situação, viu a economia, viu tantas coisas. Irmãos, nós não devemos andar no curso deste mundo, mas nós devemos andar guiados pelo Espírito de Deus, aleluia. Não importam as circunstâncias que estejam ao seu redor, não importa aquilo que está ao seu redor, olhe para o Senhor, aleluia, firme os teus olhos no Senhor e confie no Senhor em todo tempo. Nós precisamos ter esse posicionamento de que os nossos olhos devem estar no Senhor em todo tempo, a nossa confiança deve estar no nosso Deus. A palavra do Senhor nos fala lá no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 15, uma característica daqueles que não se conformam com o mundo, mas que confiam no Senhor, ela diz assim, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandecei como astros no mundo. Irmãos, nós que servimos ao Senhor, nós precisamos fazer a diferença como servos de Deus, lá fora. Uma certa feita o pastor Rogério Araújo, ele trouxe uma mensagem na igreja, em que ele pediu para que
primeiro ele deixou que todas as luzes estivessem acesas, ele acendeu uma lanterna, e aquela lanterna não fazia diferença nenhuma no meio daquelas luzes. Mas quando se apagou a luz, ele acendeu aquela lanterna era a luz que estava mais brilhante ali naquele lugar. Meus irmãos, o Senhor ele nos chama para brilhar, como a palavra fala assim, astros no mundo, para brilhar, levar a luz do Evangelho às pessoas que estão lá fora. Muitas vezes nós brilharmos, ou seja, nós falarmos do amor de Deus, aqui na igreja, aqui no púlpito, aqui na igreja, é muito fácil muitas vezes. Todos nós aqui cremos no Senhor, confiamos no Senhor, mas o Senhor muitas vezes Ele quer te levar para não se conformar com este mundo e fazer a diferença lá fora, e ser uma pessoa que anuncia o Evangelho e fala do amor de Deus. O segundo ponto que eu vejo aqui, irmãos, é que nós precisamos buscar a transformação e a renovação da nossa mente. Nós precisamos ter a mente de Cristo para adquirir esta transformação e renovação da nossa mente. Para nós termos a mente de Cristo, é necessário nós conhecermos a palavra de Deus, proceder com o mesmo modo de vida que Cristo viveu, que Cristo ensinou, a sabedoria como Ele falava, como resolvia questões difíceis, sob a luz do Espírito Santo. Nós podemos ter a mente de Cristo, irmãos, estudando a palavra de Deus, nos debruçando sobre os evangelhos, sobre os sermões do Senhor Jesus Cristo, sobre as parábolas, sobre a forma como Ele lidava com as pessoas. Eu e você, nós precisamos ter essa característica em nós, latente em nós. Nós precisamos buscar esta característica verdadeiramente de servos do Senhor. É engraçado que, muitas vezes, irmãos, algumas características, mesmo que nós estejamos com a nossa boca fechada, não falemos nada, existe a marca de Cristo na minha e na tua vida. E por mais que você esteja em um lugar, as pessoas vão perceber que há algo diferente em você. Eu já passei por algumas oportunidades, irmãos, que eu cheguei na empresa, fiquei quietinho na minha, fui ali para trabalhar, não falei nada. Aí a pessoa falou para mim assim, você é crente, né? Eu falei, mas por que? Você me viu com a Bíblia embaixo do braço? Viu? Não, o seu jeito, assim, como você fala, como você se comporta. Então tem algumas características, irmãos, que não tem como a gente fugir. A gente não precisa falar, olha, estou aqui, vim aqui pregar para a empresa inteira, não. O seu jeito de agir, a sua maneira de se portar, de se comportar, expressa Cristo em você. Expressa a característica de Cristo em você. Segundo ponto que eu vejo aqui, irmãos, o apóstolo Paulo ele nos apresentou estes 3 atributos. Eu quero falar desses atributos nessa manhã. Que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus ela é boa, porque nós temos o princípio, porque que o nosso Deus Pai é um Deus bondoso. Ele é um Deus bondoso em sua essência. Lá em Romanos 8, 28, nos diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando nós estamos alinhando a nossa vontade com a vontade de Deus, que a vontade de Deus seja soberana em nossas vidas, o Senhor vai proceder para conosco da melhor maneira. A vontade do Senhor vai se manifestar em nós da melhor maneira. A vontade de Deus é agradável. Este atributo da vontade de Deus nos mostra que ela nos traz contentamento, nos traz satisfação, mesmo que contrarie a nossa vontade. Irmãos, um exemplo que eu vi na palavra do Senhor foi aquele momento que antecedia o momento da crucificação, em que o Senhor Jesus estava ali orando, e ele declarou, Senhor, se possível, passa de mim este cálice. Ele sabia que ele passaria por um momento terrível, um momento de crucificação, um momento muito difícil, mas ele finalizou aquela oração, que em tudo, Senhor, seja feita a tua vontade. Parece algo contraditório, um paradoxo, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dificuldade, ter contentamento e satisfação.
Porque o Senhor Jesus sabia que apesar do sofrimento, aquilo que ele estava por realizar, o sacrifício de cruz, era a vontade do Pai para que houvesse a salvação de toda a humanidade. Era necessário que ele passasse por aquilo. Então, irmãos, por mais que nós tenhamos os nossos desejos, nossas vontades, creia que a vontade do Senhor, ela é agradável, aleluia. Por mais que aos teus olhos não pareça, por mais que aos meus olhos não pareça, mas ela é agradável. E por fim, a vontade de Deus é perfeita. A palavra perfeita significa que o plano de Deus é completo, que Ele sabe o que está fazendo do início ao fim. Lá no livro de Isaías, capítulo 46, versículo 9 e 10, diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade, as coisas que ainda não se sucederam, que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Meus irmãos, experimentar a vontade de Deus é, primeiramente, crer, depois, confiar e descansar no Senhor. Muitas vezes nós chegamos até o ponto de crer. Eu creio, eu tenho fé que o Senhor pode fazer a sua vontade e ela é o melhor para mim. Mas na hora de confiar, Senhor, espera aí que nesse ponto aqui, deixa que eu resolvo do meu jeito. Nesse ponto aqui não vou incomodar o Senhor não, deixa que eu coloco a minha mão aqui. Não. Entregue toda a tua vida na presença do Senhor e confie nele, porque Ele tem o melhor para mim e para a tua vida. Seja qual for a situação que vocês têm enfrentado, irmão. Muitas vezes nós que trazemos a palavra do Senhor, nem tudo está da maneira que nós gostaríamos. Nós estaremos orando daqui a pouco, meu pai está internado no hospital. Mas a minha oração, Senhor, que a tua vontade seja cumprida em todo o tempo, aleluia. Irmãos, isso não é deixar de crer, mas isso é confiar que o Senhor sempre tem o melhor para cumprir na minha e na tua vida. A vontade de Deus é sempre o melhor. Não tente fazer nada fora disto, porque se nós fizermos algo fora disto, nós não estamos cumprindo aquilo que o Senhor quer, mas é aquilo que nós queremos. E nós corremos um sério risco, irmão, de nós enfrentarmos a ruína, a decepção. Oh, meus irmãos, creia no Senhor, deposite a confiança nele, porque Ele sempre faz o melhor, aleluia. Seja qual for a situação que você está enfrentando, seja uma questão de saúde, uma questão da sua família, do seu trabalho, do seu casamento, coloque diante do Senhor, creia, peça para Ele, Senhor, faça a tua vontade, cumpre o teu querer, e Ele virá em teu auxílio, aleluia. Eu sei que é difícil, muitas vezes, irmãos, é uma luta interna, nós buscarmos aquilo que nós desejamos, e nós deixarmos que a vontade do Senhor se cumpra. Mas é um exercício que nós temos que fazer, meus irmãos. É um exercício que nós temos que fazer. Nós precisamos dizer, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida, Senhor. Faça-se a tua vontade, Senhor, em todas as áreas da minha vida, Pai. Cumpre o teu propósito, cumpre o teu plano, Senhor, porque eu sei, ó Pai, que o Senhor contempla, Senhor, a oração do teu povo. Que o Senhor, ó Pai, não desampara o teu povo, que o Senhor tem promessas para o teu povo, que o Senhor contempla as nossas vidas e que o Senhor ofertou o seu grande amor por nós na cruz do Calvário, enviando o teu Filho Jesus para morrer em nosso lugar, aleluia, para que a tua vontade se cumprisse, aleluia. Oh, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu venho aqui esta manhã para te dizer, descansa, confia, entrega essa situação nas mãos do Senhor, que somente Ele tem solução para o teu problema. Só Ele tem saída para o teu problema. Não tente agir com as tuas próprias mãos, não tente agir da tua maneira. Confie no Senhor nesta manhã. Confia no Senhor nesta manhã, meu irmão e minha irmã. Creia nele. Deposite a confiança, mas, meus irmãos, não fique ali até a parte do crer, mas confie.
Como a ilustração que eu trouxe aqui de uma maneira inusitada, a senhora, ela confiava até a hora que o rapaz estava fazendo, mas quando era para ela entrar naquele carrinho de mão, aí não é comigo não. Muitas vezes o Senhor, Ele nos chama, Ele está fazendo a sua vontade, mas na hora que é para nós confiarmos tão somente no Senhor, aí as coisas mudam. Eu te convido a confiar no Senhor nessa manhã. Eu quero orar por você nessa manhã, eu quero clamar pela tua vida nessa manhã, apresentar essa situação que você está enfrentando, você está passando, e apresentar diante do Senhor, porque Ele tudo pode fazer, Ele pode intervir em qualquer situação na minha e na tua vida, aleluia. Ele pode operar sinais e maravilhas nessa manhã, aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Eu quero que você feche os teus olhos nessa hora. Apresente a situação que você está enfrentando em sua vida, em sua casa, em sua família. Creia que o Senhor pode tocar, manifestar a sua glória e o seu poder em nome do Senhor Jesus, aleluia. Pai Santo, Pai querido, eu me coloco diante de Ti nesta manhã, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus, vem com a Tua presença gloriosa, com a Tua mão de poder, ó Pai, com a Tua graça. Ô Senhor amado, seja qual for a situação, ó Pai, que este irmão, esta irmã tem enfrentado, seja qual for o problema, ó Pai, que tem se apresentado, Senhor, a estas vidas esta manhã. Pai amado, nós temos um desejo em nosso coração, mas o que eu te peço nesta manhã é que se faça e se cumpra a Tua vontade, que o Teu propósito, Senhor, seja estabelecido em nossas vidas, ó Pai. Dá-nos, ó Deus, a mente de Cristo para saber discernir, ó Deus, ó Pai amado, que a Tua vontade é sempre o melhor, para nós sabermos, ó Pai, compreender, ó Pai, que o Senhor, ó Deus, sempre tem o melhor para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, Senhor. Pai amado, em nome de Jesus eu te peço, coloca a Tua mão de poder, ó Pai, nessa situação, ó Pai, nessa questão, ó Deus, que este irmão, que esta irmã tem enfrentado, seja, ó Pai, na área da saúde, seja na família, seja no casamento, ó Pai amado, seja onde for, ó Deus, eu creio que o nosso Deus é poderoso para tocar com as Tuas mãos, eu creio que o Senhor é poderoso para intervir, ó Pai, nesta questão, eu creio que o Senhor é poderoso, Pai, para manifestar a Tua glória, Senhor. Pai amado, se há em nós, ó Pai, esta característica, Senhor, de muitas vezes, ó Deus, querer fazer da nossa maneira, querer agir, ó Pai, com as nossas próprias mãos, querer fazer da maneira que nós pensamos, ó Deus, ó Pai amado, que nós possamos ter o nosso entendimento, Pai, transformado e renovado com a mente de Cristo nesta manhã, que nós possamos, ó Pai, ter o pensamento como Cristo teve, mediante a tantas situações, Senhor, ó Pai amado, em nome de Jesus, ó Pai. Que a Tua igreja, Senhor, esteja, ó Pai, a cada dia no centro da Tua vontade, Pai. No centro do Teu querer, em nome de Jesus, ó Pai. Guia os nossos passos, guia as nossas vidas. Transforma, ó Pai, a nossa vida, ó Pai, o nosso ser, ó Pai, na Tua presença, ó Pai. E acima de tudo, que seja cumprida em nós a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor.